Fala, galerinha interativa, como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos estudar sobre predicado. Estudo sobre o predicado verbal, nominal e verbo nominal. Já iniciamos esses estudos, esse estudo em aula, nas aulas online, porém reforçamos aqui no nosso canal, ok? Inicialmente, eu trouxe uma definição do que é o predicado. Às vezes nós confundimos muito predicativo e predicado. Predicativo nós estudamos na unidade passada, que é uma característica que nós damos ao sujeito. Não tem a ver com predicado, ok? Ele também está dentro do predicado, mas a definição de predicado é completamente diferente. Então eu trouxe para vocês a definição de que o predicado é formado por um ou mais verbos é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa com ele. Trouxe um exemplo para deixar bem mais claro. Eu amo o mundo. Mafalda, abraça o planeta, o cachorrinho está do lado dela, uma cena bem romântica. Mas observe essa frase, observe essa oração. Por que eu digo oração? Porque tem verbo. Toda vez que uma frase contém verbo, eu chamo de frase verbal ou oração, ok? Então, na oração eu amo o mundo, quem ama o mundo? Eu, o sujeito, ok? O restante que eu deixei de uma outra cor para destacar, eu considero como o predicado, ok? Voltando à definição, o predicado declara é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito. Então, observe, eu amo o mundo, além de declarar uma ação sobre o sujeito, nós temos o verbo amar conjugado, dialogando com o sujeito. Literalmente. Então, eu amo, primeira pessoa do presente, do modo indicativo, ok? Então, ele deve estar de acordo com o sujeito. Já que o eu é a primeira pessoa, então, amo estará conjugado na primeira pessoa. Em que tempo verbal? Aí vai depender do contexto. Neste contexto, nós estamos na primeira pessoa do presente, do modo indicativo. Ok? Então, tenho destacado aqui o meu predicado. Agora eu quero saber se esse predicado é verbal, se é nominal, se é verbo nominal. Daí eu trouxe alguns exemplos para vocês. O predicado nominal, ele tem algumas regrinhas básicas e fáceis. Vejam bem, tem que ter verbo de ligação. Nós estudamos na unidade passada sobre os verbos de ligação, como, por exemplo, o verbo ser, o verbo estar, permanecer, continuar, tornar-se. Outra regrinha, a palavra que não é o verbo é o mais importante no predicado nominal. Então, muitos alunos confundem o predicado nominal como um predicado que não tem verbo, e isso não é verdade, muito pelo contrário. Se é predicado, se existe predicado, existe verbo, ok? Mas o que é que se destaca no predicado nominal? A palavra que vem depois do verbo. Lembra que nós estudamos sobre predicativo e verbo de ligação? Então, agora é o momento importantíssimo de trazer tudo que nós estudamos. Por quê? O predicado nominal, ele traz o verbo de ligação e um predicativo. E nós já vimos isso anteriormente, agora nós só estamos dando nome. Vamos, por exemplo, as crianças são tranquilas. Quem são tranquilas? As crianças, sujeito. Depois do sujeito, tudo aí é o predicado. Tem o verbo de ligação? Tem. O verbo ser é um verbo de ligação, que está conjugado na terceira pessoa do plural. São. E tranquilas é um predicativo, é uma característica das crianças. Então, se eu tenho aí uma característica, para o sujeito, e se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. Pronto, muito tranquilo e fácil. Tudo que nós já estudamos, agora eu só estou dando o nome de predicado nominal. Por que é nominal? Voltando, porque a palavra, sem ser o verbo que vem depois do verbo, é o mais importante. Porque caracteriza o sujeito, dá nome, caracteriza o sujeito, ok? Apenas por isso, mas contém verbo.
Predicado verbal muito, muito tranquilo também. Ao contrário do predicado nominal, que é muito importante o nome, né? Você tem a parte muito importante que é o nome que traz o predicado nominal. No verbal, o verbo é muito significativo. Ah, mas esse verbo ele tem que expressar o quê? Ele expressa ação ou fenômenos da natureza. Muito tranquilo. As crianças brincavam na praça. Brincavam. Verbo de ação, não é um verbo de ligação. Não estou falando as crianças são lindas, não estou utilizando. Estou dizendo que as crianças brincavam na praça, então o verbo brincar é um verbo de ação. Choveu muito ontem, chover, fenômeno da natureza. Ok, então sempre o predicado verbal vai trazer essa ideia mesmo do predicado, um verbo de ação, expressação, fenômenos da natureza, ou fenômenos da natureza. E para terminar, nós temos o predicado verbo nominal, que também é muito tranquilo. É só a gente juntar qual é a parte mais importante do predicado nominal e qual é a parte mais importante do predicado verbal. Eu trouxe aqui as regrinhas. O predicado verbo nominal acontece juntando a parte mais importante do predicado verbal e a parte mais importante do predicado nominal. Sendo assim, eu preciso de um verbo de ação, ou um fenômeno da natureza nesse caso, e uma característica. Vamos lá. Qual é a parte mais importante do predicado verbal? Obviamente é o verbo, né? Um verbo é muito significativo, um verbo de ação, um fenômeno da natureza. E qual é a parte mais importante do predicado nominal? É o nome em si, é a característica que dá ao sujeito. Vamos juntar? Vamos lá. As crianças, olha, juntando as frases que nós vimos anteriormente, antes foi, as crianças brincavam na rua, não é mesmo? Voltando aqui, as crianças são tranquilas. As crianças brincavam na praça. Eu falei na rua, na praça. Daí eu juntei, peguei. As crianças brincavam, né? Eu tenho aí brincavam como um predicado verbal, um verbo de ação. Tranquilas na praça. Tranquilas é o estado que as crianças estavam, como elas estavam. Então, é como se eu tivesse aí um verbo escondido. As crianças brincavam na praça e estavam tranquilas. Esses estavam, ele está escondido, é um verbo de ligação que está aí oculto, não dá para ver. Mas eu juntei agora. As crianças brincavam tranquilas na praça. Onde é que eu tenho um predicado aí? Depois do sujeito. As crianças é sujeito e depois tudo é predicado. Brincavam, verbo de ação, predicado verbal. Tranquilas, característica do sujeito, predicado nominal. Prontinho. Tem outras observações, mas fiquem tranquilos que essas são as partes principais quando se diz respeito a predicado verbal, nominal e verbo nominal, ok? Galerinha, obrigada pela atenção. Qualquer comentário, coloquem aqui no canal algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão. Nos vemos também nas aulas online. Façam as atividades e eu estou aqui para tirar qualquer dúvida, ok?